E aí, beleza? O meu nome é Matheus e eu sou desenvolvedor de jogos AAA, mas especificamente eu trabalho na área de Real-Time VFX. Sem enrolação, hoje eu vou responder as perguntas de vocês, pelo menos algumas delas. Muito bom o vídeo, já me inscrevi no canal. Obrigado. Pode fazer um vídeo sobre como foi o processo para se mudar para a Inglaterra? Sim, já tá na lista. Se tudo der certo, ele deve sair semana que vem ou talvez na outra. Mas resumindo, deu tudo certo, foi tranquilo. Obrigado. Mas eu vou responder direito. Quando o vídeo sobre esse assunto sair, ele vai ter bastante informação. Mas deu certo, tudo tranquilo no geral. Salve, mano! Você tá vivendo o sonho, trampando com o que ama e isso é muito foda. Eu sou dev front-end e UI designer web, aqui no Brasil mesmo. Mas você trampar com o que você gosta é bom demais. Sonho maior ainda é fazer isso fora do Brasil, kkk. Mas aí, traz mais vídeos sim. Acho que uma curiosidade que todo mundo deve ter é saber como rola os brainstormings para definir coisas básicas do jogo, decisões criativas e etc. Isso já vem pronto para você ou é debatido com todas as equipes envolvidas e tal? Valeu e boa sorte com o canal. Obrigado. Como vocês já sabem, a minha área especificamente é de Real-Time VFX, então geralmente eu sou uma das últimas pessoas a me envolver em certos aspectos do jogo. Quando um personagem está pronto, ou um veículo, no caso do World of Tanks, eu sou a pessoa que vai lá e coloca os toques finais. A fumacinha que sai por trás do motor, aquele flash bem grande que aparece quando um tanque atira, coisas desse tipo. Geralmente eu fico ali bem próximo da galera de áudio também. VFX e áudio costumam vir por último nessa cadeia de desenvolvimento de cada parte do jogo. Mas geralmente decisões que influenciam mais o rumo geral do jogo vêm dos diretores e da equipe de design. No caso, o game designer, level designer e outros tipos de designer. Porque dependendo do projeto você tem currents designer ou combat designer, que são pessoas especializadas em outros aspectos de certos gêneros de jogo. Mas, no geral, todo mundo é bem aberto. Então, se eu tiver uma opinião sobre alguma coisa, eles vão receber de maneira bem tranquila, sabe? Eu posso chegar em um dos designers e falar, olha, eu tava testando isso e eu particularmente não gostei por conta desses motivos. Então, se tiver algo que você possa fazer a respeito, seria muito bom. Claramente, nenhum deles tem a obrigação de fazer o que eu tô dizendo, mas assim como eu, todos eles querem que a gente tenha, no final das contas, o melhor jogo possível. Então, eles tentam receber absolutamente todo o feedback de mente aberta e extrair o que eles puderem daquele feedback. E antes que eu esqueça, para você que trabalha com UI, eu particularmente recomendo esse canal, para caso você tenha interesse em aprender mais sobre UI para jogos. Curti a música de fundo, uma vibe meio Final Fantasy Tactics. O que é? Poxa, fico muito feliz que tenha perguntado. Nesse vídeo específico que você estava assistindo, a música que estava tocando de fundo é de um jogo que eu fiz, na verdade. É a música do Gardener's Path. Inclusive, o motivo de eu usar essas músicas nos meus vídeos é porque elas são minhas, então eu não preciso pagar direito autoral por elas. Acho que você já falou, você trabalha com Visual Effects na Unreal. É muito difícil para um profissional migrar para outra engine. Por exemplo, se você tiver que trabalhar na Unity ou na CryEngine, enfim, qualquer outro motor gráfico, você terá que aprender tudo do zero ou o trabalho é o mesmo? Algumas coisas mudam de engine para engine, mas essas mudanças elas eram muito mais evidentes alguns anos atrás. Desde que eu comecei na indústria, o padrão é meio que a Unreal Engine. E eu não estou falando que todo estúdio usa a Unreal Engine. É claro que a maioria realmente usa a Unreal Engine, mas o meu ponto é, por mais que um estúdio não use a Unreal Engine, mesmo que eles usem outra engine ou tenham a própria engine deles in-house, eles costumam criar as engines seguindo um pouco a Unreal como um template. Então, geralmente, os editores de partícula, os editores de material para criação de shader e outras configurações costumam ser inspirados na Unreal Engine, porque a Unreal é meio que o ponto mais alto da indústria atualmente, pelo menos em questão visual. E além disso, a pipeline de trabalhar com a Unreal é bem eficiente, porque ela tem integração nativa com performance e outras features importantes. Mas mesmo que você tenha que reaprender uma coisinha aqui e ali, isso não costuma ser uma grande preocupação, porque o que os estúdios estão procurando é a habilidade artística de criar efeitos. E se você consegue provar que você é capaz de criar efeitos através do seu portfólio, eles vão te contratar e eles vão ter um período que eles costumam chamar de período de onboarding, que é quando você vai receber o treinamento que você precisa para fazer o seu trabalho. Então, se eles têm algum tipo de sistema interno, alguém da equipe de TI vai lá e vai te apresentar esse sistema. Se eles usam uma engine personalizada, provavelmente vai vir algum especialista e te ensinar como usar aquela engine de maneira geral em comparação com a que você usava previamente. Então, resumindo, eu diria que você carrega entre 80% e 90% do seu conhecimento, então você vai ter ali sempre um pouco de coisa nova para aprender, mas é tranquilo.
Fala, mestre, tudo bem? Tudo certo. Tenho acompanhado os vídeos e caíram muito bem aos meus atuais objetivos. Tenho feito alguns projetos na Unreal justamente com o objetivo de começar na área de jogos, sou programador pleno em dados. O que você diria ser mais importante para conseguir uma vaga? Um portfólio? Entrar em contato com os recrutadores funciona bem nessa área? Além disso, acha que já estar morando fora ajuda e torna mais simples a atuação nessas empresas? Eu não posso responder por absolutamente todo tipo de cargo que você pode ocupar, mas pelo menos em VFX, o que mais importa com certeza é o portfólio. Eu nunca ouvi falar de um estúdio que vai te cobrar cursos específicos, faculdades específicos ou outras coisas do tipo em VFX. Então a minha recomendação, particularmente para quem tiver interesse em entrar na área de VFX, é criar efeitos baseados nos jogos que você gosta. Eu, por exemplo, praticamente só tenho efeitos relacionados a coisas de ficção científica, porque isso é o que me interessa. Colocar todo o seu trabalho em um portfólio que seja fácil de acessar e fácil de visualizar. Então uma página no ArtStation ou coisa desse tipo costuma funcionar muito bem. Sobre entrar em contato diretamente com os recrutadores, eu não tenho muita certeza, porque cada empresa tem a sua própria plataforma online para lidar com essas aplicações para as vagas. Então, quando você manda o seu currículo e o seu portfólio para a empresa, talvez ele não vá necessariamente para o recrutador que você entrou em contato. Então, eu acho que a maneira mais ideal é simplesmente fazer uma aplicação normal pela plataforma da empresa, deixar o recrutador decidir se o seu trabalho é compatível com o que a empresa está procurando naquele momento. E sobre morar fora, eu particularmente acho que não. Pelo menos não se você não tiver um visto. Porque a maior preocupação dessas empresas não é você se mudar. Isso é uma coisa que você pode fazer. O problema é ter um visto de trabalho. Porque para a empresa fazer esse processo que eles chamam de visa sponsorship, ou patrocínio de um visto, é muito caro. Então, se você, por exemplo, tem algum tipo de descendência que te permita morar ou nos Estados Unidos, ou em alguma região da Europa, ou no Reino Unido, aí sim, porque quando você for mandar a sua aplicação, eles vão perguntar, você tem o direito legal de trabalhar na nossa região? E você vai poder falar que sim, o que significa que você não precisa de um visa sponsorship. Isso torna o processo no geral muito mais fácil. Mas agora, se você está morando fora, mas você não tem um visto para fazer isso, se você está passando 6 meses como turista no Reino Unido, isso não faz muita diferença, porque eles vão ter que patrocinar o seu visto de qualquer forma e vai ter o mesmo custo. Então, eu particularmente acho que não faz tanta diferença assim você já estar morando fora. Recomendo algum curso de VFX? Eu vou fazer um vídeo falando sobre todos os cursos que eu particularmente fiz no futuro, mas para já adiantar, eu vou deixar alguns links na descrição. Como você ficou fluente em inglês? This way, just like you, just watching YouTube videos, making comments, and talking to people. The best way to learn English is to not be afraid of practicing. Just be yourself and you'll get the hang of it. Que bacana, Matheus. Muito legal o seu vídeo. Obrigado. Você que trabalha com pessoas que constroem os jogos, posso fazer algumas perguntas? Com certeza. Como é a sua relação e a relação dos seus colegas com os jogos? Já que eles trabalham criando, acha que jogar virou um hobby mais light? Talvez, mas não pelo motivo que você imagina. Quando você é mais novo e você tem mais tempo livre no geral, você consequentemente joga mais. Mas por mais que você esteja trabalhando com jogos, você ainda assim está trabalhando. Então quando você chega em casa, você está cansado. Você tem que lavar a louça, você tem que lavar o banheiro, você tem que varrer o chão. Então, infelizmente, acaba sobrando um pouco menos tempo para jogar. Mas eu acho que a paixão nunca vai embora. Um dos diretores de arte lá no estúdio tem 60 anos e todo final de semana ele comenta sobre qual jogo ele tá planejando jogar. Então eu diria que a vontade de jogar não vai embora, o que acontece é que acaba sobrando menos tempo. Qual é a sua formação? Como chegou aí? Eu já fiz alguns vídeos falando sobre como eu cheguei aqui especificamente, com certeza vão ter mais vídeos falando sobre isso, mas eu particularmente sou formado em publicidade e propaganda pela Universidade de Taubaté. Eu gostaria muito de um dia trabalhar com modelagem 3D para jogos. Todos que trabalham nessa empresa de jogos são especificamente formados em Game Dev? Como funciona? Até onde eu sei, quase nenhum dos meus colegas tem algum tipo de formação em Game Dev. A maioria deles são só pessoas que gostam muito de uma área específica, como você mencionou, modelagem 3D, e simplesmente começaram a criar coisas. Conforme você vai criando, eventualmente você fica melhor e melhor, até chegar num ponto onde o seu trabalho é compatível com as expectativas de um estúdio. É claro que se você tiver condições de fazer um investimento, comprar um curso online, ou talvez até uma faculdade possa acelerar esse processo. Mas eu não diria que é absolutamente essencial de forma alguma. Principalmente porque, se eu não me engano, a maioria das faculdades de Game Dev não focam em áreas específicas ao ponto de você sair da faculdade já sendo capacitado para começar a trabalhar. Geralmente essas faculdades abrangem um pouco de cada área e você sai lá com uma ideia razoável sobre o que cada departamento faz, mas sem necessariamente ser um especialista. Eu acho que por enquanto é isso. Inclusive, muito obrigado. Eu fico muito feliz em saber que vocês estejam interessados no assunto. E se vocês não se importarem, por favor me digam quais outros tipos de conteúdo vocês gostariam de ver aqui. Literalmente qualquer coisa. Por exemplo, aulas sobre VFX, análises de VFX em outros jogos e coisas desse tipo. Enfim, muito obrigado e até mais. Adios, amigo.